Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas, certo? Vamos tratar da temática da professora Heloísa. Boa tarde. Vamos tratar da temática da democracia, né? Vamos ver se agora dá certo. Zu, querida Zu, participando. Cedinho também, sempre presente. Pedro, ex-aluno meu querido. Vamos ver agora se nós conseguimos dar início. Fala hoje sobre a temática da democracia. Professor, eu já falei com ele aqui algumas vezes antes de começar. Está tendo alguma dificuldade para poder começar. Meu pai, Joaine Ferreira. Pronto, entrou o professor, agora vou convidá-lo. Agora vai dar certo. Agora sim. Professor Nitamar, agora deu certo. Boa tarde. Boa tarde, professor. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, certo? E aí depois Certo? você pode tratar da temática que foi sugerida, né? O professor Nitamar de Claro. Oliveira tem doutorado em filosofia, né? Na Universidade de Nova York, Estados Unidos. Né? Trabalhou o tema da genealogia da modernidade em Kant, Nietzsche e Foucault. Depois disso, ele não parou suas pesquisas, né? Tem 7 pós-doutorados aí na Alemanha, na Inglaterra, Estados Unidos. Escreveu algumas obras, como a Fenomenologia Hoje, né? Parte 1 e 2, Justiça e Política, Tratados Ético-Políticos e outras obras, né? E o tema que o professor se propôs a tratar hoje é a Revolução Democrática Brasileira, uma teoria crítica da libertação. Então, professor, a nossa live tem um total de 1 hora. O senhor apresente aí a temática no tempo que você julgar necessário. Se der tempo aí, a gente faz 2 ou 3 perguntas, tá? O senhor tem a palavra. Bom, muito obrigado, Hugo, e parabéns por essa iniciativa das lives. Eu já tenho acompanhado. Bom, tá todo mundo usando Isso. esses espaços virtuais, né, as mídias sociais, durante a pandemia para aproveitarmos e resistirmos bravamente ao bolsonarismo em tempos de pandemia, não é? Exatamente. Então, essa proposta aqui, Hugo, até eu tentei colocar um PowerPoint, eu envio ali depois em PDF para quem quiser, Uhum. porque é resultado de muitos anos trabalhando sobre teoria crítica, não é? Então, é uma provocação. A primeira provocação é pensar que a revolução não é necessariamente, como a gente geralmente pensa, um processo sangrento, violento, não é? Mas em muitas ocasiões históricas foi assim, com a Revolução Francesa, a Revolução Americana, que é 13 anos anterior, 1776, a francesa, 1789, a Revolução de Outubro na Rússia, para o início da União Soviética, e por aí vai. Mas a ideia de uma revolução democrática é justamente de pensarmos que buscamos mudanças radicais para a nossa democracia a partir de processos democráticos. Então, isso já dá uma grande discussão se isso não seria mais um reformismo ou reformas, porque pensamos a partir da Constituição vigente, não é, de 1988, há um monte de reformas que podem e devem ser implementadas de forma a revolucionar o país. Agora, o que é mais importante de pensar nessa ideia de uma revolução democrática brasileira hoje é pensarmos que ela passa inevitavelmente pela educação. Então, a grande proposta aqui disso que eu chamo uma teoria crítica da libertação é de entendermos que o Brasil
só pode realmente transformar de maneira revolucionária a sua sociedade, que é uma das mais desiguais do planeta, se começarmos por uma revolução na educação. E aí o que é que significa isso? A ideia de ter sugerido o tema da libertação é porque, do ponto de vista histórico, desde a ditadura militar, e foram 25 anos, né, 21 anos, desculpe, a gente pensa de 1964 a 1985, 21 anos de ditadura militar. Durante esse período, emergiu um grande movimento de libertação no país, geralmente associado às chamadas teologias da libertação. A gente pensa em Gustavo Gutiérrez, no Peru; no Brasil, Leonardo Boff era o mais conhecido, mas Rubem Alves, que foi, na verdade, o primeiro a publicar sobre esse tema da libertação. E quem estuda filosofia sabe que esse tema aparece na chamada Escola de Frankfurt, né? A teoria crítica, que vem desse movimento na Alemanha dos anos 20, né? Mais precisamente em 1923, foi a fundação do Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, e pensamos sobretudo na primeira geração, Adorno, Horkheimer e Marcuse. Walter Benjamin também seria dessa primeira geração, Ernest Bloch, Erich Fromm e tantos outros. Mas Marcuse foi quem sugeriu esse tema da libertação, que vem, na verdade, de Hegel, não é? Befreiung, em alemão. Mas, como nós sabemos, é um tema muito anterior, tão antigo quanto a própria ideia de liberdade. Então, numa pesquisa filosófica, como a que eu tenho feito, eu tento aproximar as ideias de liberdade, como se desenvolveram desde a antiguidade, mas sobretudo a partir da modernidade até os dias de hoje, assim como a ideia de libertação, de emancipação social e política. Então, libertação é um tema que aparece, por exemplo, na tradição judaico-cristã, né? A ideia dos israelitas que saíram do cativeiro, não é? Da opressão enquanto escravos no Egito Antigo, e saíram em busca da sua liberdade social. Então, esse tema, que envolve então a ideia de diáspora, de movimento, de lutas por reconhecimento, foi muito desenvolvido pela teoria crítica. Já nos anos 80, quando eu fiz meu primeiro mestrado na França, eu desenvolvi esse tema da libertação, exatamente tentando ver como a primeira geração da Escola de Frankfurt contribuiu para essas ideias, na ideia de libertação que a gente tem em Dussel, Gutierrez, Boff e outros autores latino-americanos. Agora, com a apropriação da teoria crítica na segunda metade do século XX no Brasil, a gente pensa geralmente a partir daquele famoso seminário da Rua Antônia, em que estavam o professor Gianotti, não é? Michael Levy, que muita gente nem se dá conta que ele é brasileiro, né? Professor em Paris, muitos anos, das maiores especialistas em humanismo, messianismo, na tradição judaica, na tradição cristã, esses movimentos messiânicos, políticos, não é? E a própria ideia, então, de revolução e libertação foi muito discutida durante a ditadura militar, obviamente de uma maneira clandestina ou como grupos que se opunham, alguns que estavam exilados do país e outros que desenvolveram isso em filosofia política. Com a nova geração da teoria crítica, nós temos essa aproximação através de estudos culturais, através da ideia de gênero, de a raça, movimento negro é muito importante, porque também para a ideia de libertação estava ligado a isso. Mas o elemento que eu destacaria aqui é, sobretudo, Paulo Freire, não é? Porque ele tinha alguns textos que davam essa ideia da pedagogia da libertação, e a ideia é justamente essa, que sem uma educação pública de qualidade, as pessoas não podem reivindicar a cidadania plena no Brasil. O Brasil é uma sociedade que ainda vive os traumas e essas terríveis desigualdades decorrentes de mais
de 4 séculos de escravidão. Foi o último país a abolir a escravidão, o Brasil. Então, por causa disso, nós temos na contribuição de uma autora como a Lilian Schwartz, não é? O seu trabalho muito bom sobre autoritarismo e tentando mostrar, pela perspectiva da antropologia e da história do Brasil, que o autorismo brasileiro, institucional, etc., está ligado a esse problema da colonização escravocrata nesse país. Então, por isso, uma das bandeiras que a gente deve fazer hoje, né, exigir em tempos de crise, como estamos vivenciando hoje, que não é somente uma crise epidemiológica, vamos lembrar aqui, mas uma crise econômica e, pior de tudo, uma crise política ocasionada por esse governo de extrema-direita, o movimento bolsonarista, que, sobretudo com relação à educação, nunca tivemos uma situação tão terrível em nosso país, não é? Nós tivemos 3 ministros, não é? Um que acabou se demitindo antes mesmo de assumir, o último, não é? Mas o anterior, o Weintraub, que publicamente tomou atitudes assim hostis com relação às humanidades, mas particularmente contra a filosofia e a sociologia, e foi daí que se desenvolveram algumas ideias de um marxismo cultural, de ideologia de gênero e coisa desse tipo, atacando o trabalho da teoria crítica da chamada Escola de Frankfurt. Então, por isso, eu pessoalmente creio que a metáfora da libertação é muito apropriada para hoje mesmo, em pleno século XXI, retomarmos aquelas lutas pelo reconhecimento, aquelas reivindicações normativas que podíamos fazer há 20, 30 anos atrás, elas não foram satisfeitas. Obviamente, depois da Constituição de 88, nós tivemos a possibilidade de fazer essas reivindicações remetendo a uma Constituição federal. Mas a verdade é que estamos longe da situação minimamente desejável. Por exemplo, como é que no nosso país algumas professoras de ensino fundamental, de ensino médio, continuam recebendo 40, 50 vezes menos do que magistrados e políticos? Então isso não tem nenhum cabimento. A reivindicação é muito simples: exigir planos de carreiras públicas de tal forma que os servidores públicos tenham seus salários equiparados. Não faz sentido que um senador, um magistrado, receba 40, 50 vezes mais o que ganha uma professora de ensino fundamental. Então isso significa, entre outras coisas, que deveríamos tentar atrair pessoas com doutorado em filosofia, história, biologia, química, matemática, para lecionar as nossas crianças, né? Que as crianças possam, na escola pública, ter professores com doutorado nas suas respectivas áreas de formação. Isso não somente geraria muitos empregos, mas seria uma maneira de estimular as pessoas a investirem na sua formação. Porque quando a gente começa a baixar muito o sarrafo, e isso acontece por causa dos salários muito baixos, poucas pessoas se interessam em realmente fazer um mestrado e um doutorado para lecionar nas redes públicas do ensino fundamental e do ensino médio. Então, a ideia que o Brizola, Darcy Ribeiro e tantos outros sempre defenderam é que nós precisamos de instituir um modelo de turno integral, onde a criança entra de manhã e só sai de tarde da escola, como, por exemplo, nos Estados Unidos, isso foi logrado graças ao excelente trabalho de John Dewey, que é um dos autores que eu cito como uma fonte comum para John Rawls, Jürgen Habermas e para o próprio Paulo Freire. A ideia do Dewey é que sem democracia não há educação que possa se realizar da maneira como foi pensada por Kant, pelos autores que defendiam o esclarecimento. Assim como que sem a democracia não temos o ideal de educação realizado, de tal forma que a educação também é uma pré-condição para a democracia. A democracia plena nunca vai se realizar num país, numa sociedade onde as pessoas podem ser facilmente manipuladas como currais eleitorais.
Então, infelizmente, nós vivemos dias de muito obscurantismo, onde nós temos um grande segmento de evangélicos fundamentalistas, mas, interessantemente, o desafio da educação é, sobretudo, para que as diferentes identidades possam ser perseguidas. Por exemplo, pessoas que se interessam em conhecer mais o cristianismo, se elas leem mais e têm uma leitura mais crítica da própria origem do cristianismo, da teologia, elas vão fazer uma avaliação de seus governantes de uma maneira muito mais crítica, não é? Não vai ficar nesse nível de superficialidade que a gente tem visto nas redes sociais e, infelizmente, acabou engendrando tantas fake news. Mas, exatamente, a ideia, então, da teoria crítica da libertação seria exatamente tomar uma teoria crítica da justiça, onde a ideia de justiça é vista como libertação, promovida a partir das raízes, a partir de movimentos de base, ou seja, da própria população, que se vê totalmente excluída. Por exemplo, a exclusão social se dá em todos os níveis. Peguemos a saneamento básico. Um país onde quase metade da população não tem acesso à água potável e a saneamento básico é, por coincidência, a mesma que está sendo mais afetada pela Covid-19. Então, com essa pandemia, veio à tona, ficou muito claro que o problema dos postos de saúde, do sistema SUS, para além dos problemas propriamente de ordem de equipamento médico, de falta de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, etc., também é o problema da infraestrutura, que começa lá embaixo. Então, mais uma vez, passa por essa questão da educação. Então, a ideia que está sendo proposta aqui é uma ideia que já era defendida no século XVIII por autores como Kant, Hegel, todo o movimento do esclarecimento na França, na Inglaterra, na Europa em geral, que veio também para os Estados Unidos. A Revolução Americana foi muito inspirada desses ideais de modernidade, e os Estados Unidos é um exemplo de um país que investiu muito em educação. O Brasil tem um tremendo déficit normativo nessa área da educação, e eu creio que, como o Habermas utiliza esse termo que ele empresta de Dewey, né, processos de aprendizagem da democracia, um dos mais importantes desses processos é justamente entendermos que as políticas públicas que vão investir mais em educação e, por tabela, em saúde, transporte, infraestrutura, etc., são reivindicações que devem ser balizadas como políticas públicas de Estado. Não depende do partido que está no poder, nem do governante que está assumindo, não é, a chefia do executivo, mas é para a própria sociedade brasileira. E são investimentos a médio e longo prazo. Né? Você investe na educação hoje para colher os frutos daqui a 20, 30, 50 anos. Então é por isso que os nossos políticos, numa atitude populista, pouco estão interessados em fazer investimentos desse tipo, porque a ideia é que são investimentos de médio e longo prazo. Mas é basicamente isso que eu teria a dizer. Eu estou aberto para perguntas e para a nossa conversa seguir adiante. Por favor, Hugo. Nitamar, quando você coloca essa ideia de uma revolução democrática, seria a ideia de uma efetivação plena da democracia? Porque, assim, a democracia, desde que surge, né, como conceito, parece que há um distanciamento daquilo que é teoria e daquilo que é efetivação. Em algum momento existiu realmente uma democracia como no conceito, e o que é que falta para podermos fazer essa revolução democrática e ela ter realmente um caráter prático aqui no nosso país? Excelente colocação. Isso aí é o que o Rawls chama de teoria ideal, teoria não ideal. Né? Uma coisa é a gente pensar como a sociedade deveria ser, não é, que essa democracia um pouco assim teórica, não é? E a outra coisa é a prática, a realidade que vivenciamos. Se formos pensar em termos concretos, nenhuma democracia no mundo é plenamente, não é, igualitária, participativa, deliberativa.
efetivamente, como você colocou, uma democracia real. Agora, o que nós temos, assim como se fala desse mesmo problema em teoria da justiça, é que nós temos sociedades muito mais próximas desse ideal de democracia do que outras. Podemos dar como exemplo os países chamados escandinavos, não é? Noruega, Uhum. Suécia, a Finlândia, Dinamarca, mesmo Holanda, Islândia, todos esses países, eles têm muito menos desigualdades do que nós. E é interessante, Hugo, constatar que todos esses países mais democráticos, existe um índice de democracia, tá? Só para lembrar isso. O Brasil está em número 45 por aí. Mas os 5 primeiros e os 10 primeiros, sempre esses 5 países escandinavos sempre tiveram lá em cima. E, coincidentemente, os primeiros países do topo que pontuam melhor em termos de um índice de países democráticos são os que mais investem em educação. É tão interessante ver que os melhores sistemas de educação no mundo, se pegar os últimos 10 anos, são sempre esses países escandinavos, a Austrália, Nova Zelândia, não é? E por aí vai. Você tem os países da União Europeia, né? Inclusive esses indicadores de PISA, não é? Eles mostram isso de uma maneira empírica, né? Tudo isso é medido, é mensurado. Isso não é achismo. Então, claramente, os países que têm mais igualitarismo, ou seja, onde as mulheres, por exemplo, têm os seus salários mais próximos dos salários de homens, onde comunidades LGBTI têm as suas reivindicações garantidas na sociedade, onde você tem representatividade de gênero, de etnia, etc., são países com maior igualitarismo social e econômico e, coincidentemente, também melhores indicadores de democracia no nível do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação e da pós-graduação. Então, isso é importante hoje com relação à CAPES, porque a CAPES, embora seja o organismo nessa fundação do governo federal que trata da avaliação de programas de pós-graduação, a CAPES já iniciou há uns 15 anos atrás um trabalho na direção de não somente da assistência, tentar alavancar a qualidade acadêmica dos programas de graduação, então em nível de licenciatura, bacharelado, na graduação das universidades, instituições de ensino superior do Brasil, mas também no ensino médio e, por tabela, no ensino fundamental. Porque, como eu te falei, a gente está tão mal acostumado com isso aqui no Brasil que as pessoas às vezes acham normal que um professor que tem doutorado e pós-doutorado, não sei o quê, que ele ganhe muito mais do que uma pessoa que é professora de ensino médio. Só que se você vai, por exemplo, veja bem, Inglaterra, Oxford e Cambridge, são duas das maiores instituições universitárias do mundo, né, das mais antigas e mais prestigiosas. Um professor de Oxford, ele não ganha muito mais do que um professor de qualquer outra universidade, que, por sua vez, não ganha muito mais do que um professor de ensino médio. Entende? Então, a disparidade no Brasil é mesmo de uma sociedade escravocrata, entende? Essa ideia de que o cara é lixeiro, o outro lá é flanelinha, isso é uma ideia de uma sociedade quase pré-moderna. As pessoas ainda acham que alguns nasceram para ser juízes, promotores, desembargadores, e outras pessoas nasceram para serem flanelinhas, lixeiros, não é? Por aí vai. Isso é uma ideia totalmente atrasada, é uma ideia triste, lamentável, não é uma ideia pré-moderna. É pré-moderna por quê? Com a ideia de uma democracia, como você mesmo estava colocando, o igualitarismo, a gente pensa que qualquer pessoa que nasceu na favela, ou por mais pobre que seja essa pessoa, se ela tem a oportunidade de uma educação de qualidade desde o ensino fundamental, ela vai poder escolher se vai querer fazer medicina, direito ou engenharia, que foram as 3 profissões que o sinistro Weintraub, né, costumava falar. Nós vamos contestar isso dizendo, não, sem biologia, química, matemática, filosofia e todas as 49 áreas que temos na CAPES, você não pode ter uma sociedade igualitária, uma sociedade democrática plenamente desenvolvida. Todas as áreas são igualmente importantes. Não tem como você dizer
que a profissão de médico é mais importante do que a profissão de geógrafo ou de historiador. Entende? Então, isso realmente é um reflexo ainda de uma sociedade extremamente atrasada, a nossa, não é? Com o bolsonarismo, eu vi comentários lamentáveis nas redes sociais, logo que o Sinistro falou aquelas baboseiras, né, dizendo que eu não vou dar meu dinheiro para ciências Uhum. sociais, para humanidades, e eu vi muitas pessoas dizendo, eu penso a mesma coisa para os meus filhos. É lamentável. A classe média burra que concorda com isso, aquela que pensa que vai mandar o filhinho, uma filhinha para Disney, é realmente o pessoal que tem pouca coisa na cabeça, porque achar que a Disney, por exemplo, é o lugar mais interessante dos Estados Unidos para conhecer, é uma pessoa que realmente tem uma leitura muito pobre e superficial de cultura. Eu morei 10 anos quase nos Estados Unidos e posso dizer que a Disney é a coisa menos interessante que os Estados Unidos têm. É um país que tem muitas universidades excelentes, mesmo na Flórida, tem muitas excelentes universidades e centros de pesquisa, de tecnologia. Então, essa ideia do imperialismo cultural, né, dos enlatados, né, isso é uma ideia lamentável. Então, infelizmente, nós precisamos de investir mais em todas as diferentes áreas. E a filosofia é uma delas, que faz com que a população, a sociedade, tenha uma leitura crítica não somente das humanidades, mas também da religião, da arte, das ciências. Né? A filosofia tem esse papel de interlocução com as diferentes áreas das ciências, artes e religiões. E, Nitamar, quando você coloca essa ideia, me veio logo à mente a ideia do discurso falacioso da meritocracia que existe no Brasil, né? É, Sempre colocando a situação de que se você não conquista, a culpa é sua. Então sempre existiu esse é. movimento aqui, né, de eu ser merecedor Uhum, da posição que eu tenho. Só que o ponto de origem das pessoas é bastante diferente, né? Então, o fato de com você, por certeza. exemplo, no Brasil, nascer mulher, você já está atrás. Nascer negro, Uhum, nascer pobre, se uhum, você ainda uhum. tiver uma orientação sexual pelo mesmo sexo, então você fica lá para trás e para conseguir alguma coisa vai ser assim praticamente impossível, né? E se usa esse Exatamente. discurso meritocrático, né, o tempo todo para dizer que e é também um discurso neoliberal no sentido de dizer assim, Exatamente. se esforce mais, você vai conseguir, né? Parece que isso permeia a cabeça dessa mesma classe média que você se referiu aí. Exatamente. Esse discurso da meritocracia, o próprio John Rawls, é muito bom. Estou citando o Rawls porque, então, é um autor americano e vinculado ao liberalismo Isso. não é, político. Isso é importante. E o Rawls diz, a meritocracia está fora, não pode participar para uma teoria da justiça. Porque a ideia é exatamente essa. Numa sociedade que já é tão hierarquizada como a nossa, é brincadeira uma pessoa dizer, é só uma questão de se esforçar e vai chegar lá. Não, não é verdade. Então, exatamente por isso, a fim de eliminar essas distorções decorrentes das loterias naturais e sociais, é preciso termos uma visão de teoria da justiça. A ideia do Rawls é essa: a Uhum. pessoa não teve a sorte de nascer numa família rica, ou não teve a sorte de nascer com o QI mais alto, não é? Num grupo de 1 milhão de pessoas. Então, do ponto de vista da loteria natural e da loteria social, essa pessoa estaria já em desvantagem. Então, não pode você propor meritocracia. Agora, a distribuição que não é equitativa dos Uhum. bens primários, das oportunidades, etc., numa sociedade, isso é o que denuncia a injustiça estrutural, assim como o que hoje nós chamamos de racismo estrutural, é exatamente isso. Não é a questão da pessoa ser mais ou menos escura na cor da sua pele. É a questão que o racismo está arraigado na estrutura da sociedade brasileira, exatamente depois de mais de 400 anos de um sistema escravocrata, assim como de uma colonização extremamente violenta com relação às populações indígenas, não é? Muitos que foram dizimados. Agora mesmo nós estamos vendo com a pandemia do novo coronavírus, são grupos vulneráveis. E não é diferente com relação, exatamente no exemplo que você deu, a mulheres, numa sociedade extremamente machista. O país ainda tem dos piores índices de violências perpetradas contra as mulheres, não é? Violência doméstica.
e que têm sido mantidas assim ao longo de décadas e de séculos. E as tentativas de mudança, muitas delas vieram justamente através de políticas públicas, quando tivemos governantes populares, que foram eleitos exatamente pelo povo, em movimentos sociais que tivemos nos anos 80, 90, o início do século XX, e infelizmente, agora, recentemente, estamos passando por esse momento terrível da sociedade brasileira, onde prevaleceram ideias populistas, neofascistas e do pior tipo de neoliberalismo, que não vai realmente beneficiar a maior parte da população. Essa que é a questão que tem que ser dita. Muitas daquelas pessoas que dizem, não, mas agora as coisas vão melhorar. Não, não estão melhorando, nem vão melhorar com essas posturas neoliberais que tendem apenas a favorecer as pessoas mais ricas, e uma plutocracia é a pior ameaça que pode haver para uma democracia. Os Estados Unidos é um bom exemplo disso, um exemplo negativo do que aconteceu com o Donald Trump. E por isso ele não vai ser reeleito. Porque depois que ele entrou, para grande parte da população, a coisa só piorou. Então a análise é muito furada de pensar que no início era um grupo de pessoas que iriam se beneficiar com o voto da extrema-direita. Ele fez um trabalho de um populismo assim, muito calculado, usando as mídias sociais, as fake news, mas depois de 4 anos, olha, pessoal, só para deixar bem claro isso, 1 em cada 4 pessoas que morrem de Covid-19 são dos Estados Unidos da América. Agora, os Estados Unidos não têm 1/4 da população do planeta. Então é terrível vocês verem isso, que tanto em número de casos como em número de óbitos, os Estados Unidos, assim como o Brasil, têm os piores índices, os piores indicadores do planeta Terra. E então eu fica acho muito claro, o Trump e o Bolsonaro. isso, é isso que eu ia falar. Isso tem muito a ver com aqueles que estão ali no papel de líder sem ser líder, né? Porque eles não têm nenhum tipo de liderança. Eu percebo o Bolsonaro como alguém que faz sempre um movimento. Ele continua em campanha. Ele já é presidente há 1 ano e meio, mas ele continua fazendo campanha, como se ainda fosse concorrer à presidência, né? E quando você fala aí do sinistro, né, que estava falando da questão da mulher, o próprio presidente do Brasil estava justificando o aumento do número de violência doméstica, né? Então, ele disse algo mais ou menos no seguinte sentido. Mas também quer o quê? O homem fica ali o dia todo com a mulher, não aguenta, eles vão brigar mesmo. Ele vai bater nela. Quer dizer, e eu percebo que pessoas, elas tipo, se envaidecem de ter um representante no maior cargo político que o país pode ter. Então eles parecem que ganham coragem também para manifestar aquilo que eles sempre foram. Porque Bolsonaro não enganou ninguém. Ele não enganou nenhuma pessoa. Porque o discurso dele há 30 anos sempre foi o mesmo. Misógino, preconceituoso, homofóbico, racista, sempre foi isso. Ele não enganou ninguém. Eu acho que é muito mais um processo de identificação com aquilo que ele faz. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem um sistema público de saúde, né? Eu até falei em sala de aula, um sistema universal de saúde. E eu disse na sala de aula que os Estados Unidos seria muito atingido por essa pandemia. E com o presidente que tem, é notório que Estados Unidos e Brasil ficariam na frente negativamente nesse ponto, né? Não sei se você viu, era o ponto que eu fiz um comentário agora, o ponto que eu queria falar, da engenheira, que ela teve uma abordagem e a pessoa que está abordando ela, alguém da vigilância sanitária, chamou ela de cidadã. E ela fez, cidadã não, eu sou engenheira formada. Não sei se você chegou a ver esse episódio. Inclusive, ela foi demitida hoje, né? Depois disso ela foi demitida, né? Quer dizer, ela se utiliza de um diploma, mas mostra um vazio existencial que é inacreditável. Parece que o diploma também não vai garantir nada, né? É lamentável porque realmente a educação não é a questão do diploma, é exatamente isso que tem que ser dito. Nós defendemos essa revolução pela educação, não é para termos mais doutorados, mestrados, não é a questão dos números, nem os diplomas.
Mas a educação, assim, a base da humanidade, em todos os sentidos, vem com a educação desde a Grécia Antiga, né? A gente sabe disso. E também na tradição judaico-cristã é assim. A gente sabe que são conhecidos até tanto o judaísmo como o cristianismo, como religiões do livro, né? Da Bíblia, no Isso. caso. Mas Bíblia é o termo grego para livros. Então, para os antigos também, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, a ideia ali é que a paideia, esse ideal de educação, era algo que pudesse favorecer o cultivo das humanidades. A ideia de cultura é de cultivar coisas, valores que dão sentido para a existência humana. Então, como você colocou aí, somente uma função técnica, que é outro, foi um grande engodo desse sinistro Weintraub, de falar não é, de somente tecnocratas e mais tecnologia, como se a tecnologia em si fosse resolver. Não, não resolve. Inclusive, do ponto de vista das comunidades científicas no Brasil, eu digo isso porque eu fazia engenharia eletrônica antes de migrar para a filosofia. A própria questão da engenharia, a gente sabe disso. O Brasil precisa não é somente termos linhas de montagem para montar celulares, notebooks e automóveis, mas de termos pesquisa que produza, que tenha inovações tecnológicas. Então, isso somente com investimento em educação e cultura. Não é? Isso não vai cair do céu. A gente vai assistir um filme sobre o jogo da imitação e ver, Alan Turing era da filosofia. Exatamente. Então, muitas dessas ideias que são desenvolvidas na tecnologia também vieram de pessoas que faziam filosofia. E as pessoas não se dão conta de que a lógica está aí há mais de 2.500 anos, exatamente vindo da tradição filosófica, assim como o desenvolvimento da matemática e de cada área diferente das ciências, sempre teve essa interlocução importante com a filosofia. Você comentou lá atrás sobre Darcy Ribeiro, né? E Darcy Ribeiro tem uma frase, né? Já que a gente voltou a falar da ideia de educação, né? Uma frase que é mais ou menos que ele fala assim, né? Que a falta de investimento em educação no Brasil é um projeto, né? Então, parece que esse projeto vem dando certo, né? E parece que atingiu o seu ápice nesse governo, né? Porque é um investimento zero, é um anticientificismo, é um movimento anti-conhecimento. É uma coisa inacreditável. Como eles têm raiva da educação, do conhecimento. Inclusive, agora tinha alguém aqui que tinha entrado que começou a xingar, eu nem tinha visto. Aí a minha amiga Azul falou aqui, aí eu fui ver os comentários, ele estava lá usando aquelas frases bem elaboradas, né? Sempre com palavrões no meio. Eu fui lá e já bloqueei ele, pronto. Eles sempre fazem isso. Não há possibilidade de conversa, de diálogo. Rir dessas criaturas. Eu não vou dar atenção, sabe? Eu bloqueio logo e pronto, paciência. Mas parece que esse projeto de falta de investimento em educação está dando muito certo, né? Exatamente, porque que eu diga o senhor José Sarney, não é? O estado do Maranhão, onde ele desenvolveu suas aptidões poéticas e políticas durante muito tempo, foi exatamente vítima dele e da sua família, porque não tinha uma visão de investimento sério em educação, não é? E isso é o que facilita a manipulação de currais eleitorais. Não é uma metáfora que aparece já no Nietzsche, não é? O povo para ser domado, domesticado como gado. É o e é isso que a rebanho. gente vê no Brasil, exatamente, o rebanho. A moral de rebanho é muito clara no nosso país, exatamente pela falta de investimento em educação. E qual o papel Porque assim, eu percebo que a questão da ditadura não foi resolvida no Brasil. O Brasil talvez seja, dos países da América Latina, aquele que não prendeu nenhum torturador. Inclusive, muitos desses torturadores, eles são exaltados, né, por políticos. Na Argentina, por exemplo, todos os torturadores foram presos. Aqui no Brasil, não. Aqui, inclusive, eles ganham medalha, né? Tem políticos que ficam com um livro de torturadores como um livro de cabeceira, né? Porque ali ganha uma certa inspiração, né? E aí surge um movimento que é bem assustador, que são das pessoas pedindo intervenção militar.
faixas, por exemplo, com os dizeres, pelo direito de não ter direito. Assim, Uhum. tá difícil entender. Eu acho que nem a psicanálise está conseguindo entender esse processo. É, infelizmente é parte disso que a gente estava conversando, né? Se não temos uma massa crítica desenvolvida na sociedade, não é? Não podemos fazer uma autocompreensão crítica, de forma crítica, para compreendermos a nossa própria identidade como povo e como nação. E eu concordo exatamente a importância da defesa das Forças Armadas em todo o país, isso aí ninguém questiona isso, mas é sempre pensando em cumprir a Constituição. Né? As Forças Armadas estão ali a serviço do povo de qualquer país, de qualquer democracia. Infelizmente, a maneira como as pessoas desconhecem o que foi que aconteceu nesse país de 64 a 85 e falam essas besteiras e servindo apenas interesses populistas, não é? O que nós vimos aí do que se falou, porque temos muitos textos, muitos historiadores, sociólogos, politólogos, pensadores que já escreveram sobre esse período, tanto durante a própria ditadura como depois da ditadura. E temos muitos documentos, não é? Esse filme, por exemplo, O Dia que Durou 21 Anos, não é? É com várias partes do filme são documentos originais. A fala do presidente Kennedy, do embaixador Gordon, não é? Aqui nos Estados, no Brasil, embaixador americano. Então, tudo isso é uma Lincoln Gordon. Tudo isso é bem documentado, é bem evidenciado o que aconteceu nesse país. Somente uma pessoa mal informada pode puxar para esse lado ideológico. E, eu via muitas vezes alunos jovens, garotos de 15, 16 anos, a pergunta que eles faziam para confirmar se houve ou não ditadura era a seguinte: seu avô foi preso? Se a pessoa dissesse não, então não houve ditadura. Pronto, acabou. Era esse o limite da compreensão do que era ditadura. Tem uma ideia. E aí eu queria perguntar a você, Nitamar, sobre a questão da internet, né? Porque a internet ela tem uma força, né, de divulgação, né? Até aquilo mesmo que você já falava no começo, a questão da teoria crítica, né? A gente poderia ir para a questão da indústria cultural. Hoje é uma força volumosa a questão da internet. E assim, as pessoas falam o que querem, né? Aqui entrou mesmo alguém que entrou para xingar, provavelmente é uma conta fake, né? São várias as contas, você entra lá, tem um seguidor, dois seguidores. Eles, até a covardia parece que é um modus operandi dessas pessoas, que elas não dão a cara, não se revelam, né? Fica ali sempre num véu, fica sempre escondido. Essa força da internet, é claro que o uso dela, né? Porque a internet em si ela não é boa nem má, mas o uso que se faz dela dentro desse processo de democratização, você acha que mais atrapalha ou mais ajuda? Eu concordo com você. A internet em si é neutra, como toda tecnologia. Pode ser usada para o bem ou para o mal. Eu creio que a internet é um potencial fantástico para as pessoas que querem apostar na educação, no esclarecimento, na cultura, não é? Sobre tudo isso de melhorar o nível da nossa política, da nossa cultura política brasileira. Eu creio que a gente deve se servir da internet, sim. Não somente a Instagram, né, Facebook, Twitter, todas as redes existentes e as novas que vão ser criadas. Né? Porque até está se falando isso. Por que, é que a gente não cria uma rede brasileira, não é? Como já estão fazendo na China, não é? Uhum. E na Índia também, não é? Essa TikTok agora na Índia. Mas o Brasil, um país tão rico e com tanta gente tão capaz, com tantas aptidões, expertise nas diferentes áreas, podemos desenvolver projetos de plataformas sociais, de redes sociais, aqui brasileiras. Eu acho que isso é perfeitamente possível e já está acontecendo, né? Já tem pessoas indo nessa direção. E como fazer? Eu sei que a resposta ampla é educação,
Mas como fazer assim para as pessoas despertarem aqui no Brasil interesse? Né? Inclusive o próprio presidente falou, né, que era para os jovens não se interessarem pela política. Né? Isso é um recado claro para dizer assim, não se interesse por isso aqui não, porque eu quero fazer aquilo que eu quero fazer e vocês não vão perceber o que é isso. Né? A falta de conhecimento é uma arma, né, para eles. Como fazer? Porque assim, na escola, ok, você vai lá, fala, discute, faz debates, mas tem muita gente que não tem acesso. Agora com essa pandemia, por exemplo, eu estou tendo condições de dar aula virtual, pelo mundo virtual. Ok, tem lá as páginas que a gente está conhecendo agora, o Meet, o Zoom. Até 3 meses atrás eu não tinha a menor ideia do que era isso. Né? Agora a gente tem essa possibilidade, a gente está fazendo essas salas com discussões. Eu, inclusive, vi um evento que você, não sei se foi você que organizou, com o professor Vladimir Safatli. Eu participei daquele encontro lá, assisti, né? Sim. Na verdade, eu já lhe acompanho há bastante tempo, desde a página lá do site que você tem da internet. Tinha muitos textos em inglês, inclusive. Mas como despertar o interesse também de outro, não só na escola, mas da população de uma maneira geral? Como fazer, como se levar o conhecimento? Porque agora mesmo tem muito aluno que tá sem aula há 3 meses, 3 meses e meio sem aula, porque não tem acesso à internet, não tem celular, não tem computador. Então a gente tem que também entender a realidade brasileira, né? Porque as pessoas dizem assim, eu tenho aula remota, tá? Você faz parte de um grupo privilegiado que pode ter o acesso. Mas tem muita gente que não tem. E fora isso, como levar o conhecimento para grande parte da população? Nas últimas eleições, tivemos um número de pessoas que não foram votar que foi assustador. Né? Pessoas que se abstiveram do voto. Que também, assim, tem culpa no cartório pelo que está acontecendo, né? Parece que a falta de consciência política, muitas pessoas dizem assim, não, eu não me interesso por política, porque para mim é chato. Mas é algo que decide a tua vida. Primeiro, nem Uhum. percebem que política vem de polis, que é cidade. Tem tudo a ver contigo. Então, independente de você gostar ou não, vai atingir a tua vida. Então, eu sei que é uma pergunta meio, sei lá, a resposta vai ser meio utópica, mas existe alguma possibilidade de fazer algo real para isso ser modificado? Pois é, eu pessoalmente, eu acho que quando a gente fala de investir mais em educação, começa até por aí, para pensar nas escolas de ensino fundamental, ensino médio. Na China, por exemplo, a criança já ganha o notebook, né, o tablet ou o smartphone como ferramenta de escola. Então, para tornar interessante, se as nossas crianças, né, uma pessoa que está numa comunidade em condições muito assim de difícil acesso, por exemplo, à internet, de não ter mesmo condições de comprar um bom smartphone ou um notebook, etc., isso aí deveria ser fornecido pelos governos, não é? Tanto em nível federal como em nível estadual e municipal. Investimento em educação é isso. Começa com investimento em tecnologias que façam com que essas pessoas possam otimizar as suas condições de aprendizado. Né? Foi muito bom você ter falado isso. Durante a pandemia, a gente se deu conta que muitas crianças, muitos jovens, adolescentes, agora mesmo para o Enem, houve esse caso, você viu isso, estudantes usando o rádio lá no Isso. Ceará, no No interior Ceará. do Ceará, porque não tinha internet. Então, isso aí mostra um déficit, uma exclusão digital, e é parte dessa exclusão social. Isso. Obviamente, é parte da exclusão social. Um programa de política pública de Estado que pense nisso teria que fazer isso independentemente de qual partido está no poder. Teriam que fazer isso de providenciar a internet para toda criança, todo adolescente ter acesso a uma educação de qualidade, inclusive com a possibilidade de ganhar um smartphone, um tablet, um notebook no início dos seus estudos, não é? No ensino fundamental, no ensino médio. Então a gente vê essa disparidade entre uma pessoa que pode ter acesso a uma escola onde tem, não é uma escola privada, tem uma feira de ciência, a pessoa vai poder usar telescópio, microscópio,
E coisas elementares, Hugo, por exemplo, jogar xadrez. Uhum. Na França, as crianças aprendem xadrez na escola. Por que é que no Brasil não se pode dar xadrez na escola? Olha, a última vez que eu tentei propor isso, quando a minha filha era pequena, e numa escola privada, não vou dizer o nome da escola Uhum. aqui, mas na reunião de pais e mestres, ninguém achou interessante a ideia de ensinar xadrez para as crianças. Acharam, para que aprender xadrez? Então as pessoas não entendem que o exercício de desempenho, de otimização das faculdades racionais, por exemplo, o jogo de xadrez incentiva o raciocínio, o pensamento crítico, reflexivo, é parte integrante também de uma boa formação na escola. Assim como as diversas modalidades no aprendizado, mas também as atividades esportivas. Nos Estados Unidos, a criança vai fazer atletismo, natação, judô, não sei o quê, porque todas as modalidades fazem parte do que se chama educação física. No Brasil, as pessoas acham que é só jogar futebol, somente futebol. É lamentável isso, não é? Mas é uma visão muito pobre que nós temos no nosso país do que seja um bom currículo, uma boa formação para a formação integral do ser humano, de cada cidadão, cada cidadã, na escola pública de qualidade. Então é por isso que não é um disco velho que a gente fica repetindo, investir em educação, investir em educação, investir. Uhum. Não, essa é realmente a melhor revolução que se pode desejar para o nosso país. Seria a transformação radical da sociedade através de investimentos maciços, muito mais investimento do que nós temos tido até os dias de hoje em educação. Porque a educação envolve tudo, inclusive a educação ambiental, por exemplo, não é? De entendermos por que é tão importante não somente reciclar, mas proteger o meio ambiente, não é? Proteger os animais, entender a importância da inserção do ser humano dentro do seu ecossistema. Tudo isso faz parte desse processo pedagógico amplo, integral da educação. E esse exemplo que você dá dos Estados Unidos é interessante, que você pode até perceber isso no filme. Quando um jogador, por exemplo, futebol americano, ele se torna um profissional, ele vem de alguma universidade. Ou seja, está Uhum. vinculado os estudos, né, da escola com o esporte. Parece que, não sei se é assim, mas pelo que eu percebo no filme, eu só vou conseguir ser um jogador profissional se eu for bem nos estudos. Aqui não, aqui normalmente Exatamente. aqui a pessoa que se torna um jogador é a pessoa que abandona os estudos. É lamentável. Lamentável, você deu aí como exemplo a NBA do basquete, todos eles são obrigados. Não é opcional, você é obrigado a ter um diploma universitário. Aqui no Brasil, as pessoas sequer concluem o ensino médio. É, Lá no NBA, na Liga de Basquete Profissional Americana, todos têm pelo menos uma graduação, graduação. um bacharelado, uma licenciatura antes de entrar na NBA. Então é uma pena, realmente. O Brasil nisso aí fica muito a desejar, não é? E a questão das artes também, né? Eu morei em Portugal 2 anos e eu tenho primos que moram lá, eles tocavam flauta, aprendiam na escola. Aqui você tem que fazer um curso de música. Se você quer aprender realmente uma língua estrangeira, você faz um curso à parte. Tudo aqui são cursos extras à parte e gasta-se cada vez mais dinheiro. E parece que na escola, não, eu acho que aqui na escola, principalmente o ensino fundamental e médio, ele fica muito engessado. É como se no ensino fundamental ainda há uma preocupação com essa questão do ambiente que você falou. Aí chega no ensino médio, é Enem. É o vestibular, acabou-se. É primeiro e segundo ano, foco no Enem, 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 Enem. Muitas vezes a gente cria uma máquina, né? A gente cria uma pessoa para fazer uma prova que não avalia o conhecimento dela e ela entra na faculdade sem saber nada da vida, sai da faculdade e todos esses processos que se faz não tem conexão um com o outro. A vida na escola é uma coisa, na faculdade é outra, e a vida mesmo é outra coisa completamente diferente. Não há conexão, não há diálogo entre essas etapas da vida. E muitas vezes os pais querem que os seus filhos de 13, 14, 15 anos se comportem como adultos. Né? É difícil, o Brasil é complexo. Né? E uma É, observação, você falou aí da questão do investimento em educação, do tablet e tudo. Se não me engano, foi o Peru
que o presidente do Peru forneceu tablets para todos os alunos da escola pública, todos, para poder ter acesso nessa pandemia. Aqui não, né? Aqui não se fez isso. E aí, um último ponto, professor, que tem 5 minutinhos só, é aquilo que Sérgio Buarque de Holanda comentava, né, a questão do personalismo, né? Parece que isso ainda é muito forte no brasileiro, né? Só é real se é comigo. Se não me atingiu, então não existe. E não sei se você viu, no Alabama, nos Estados Unidos, as pessoas estavam fazendo festas, convidando pessoas que tinham a Covid-19 e faziam uma aposta para ver quem primeiro se contaminava. E pagavam a pessoa que primeiro era contaminada. Isso aconteceu lá e não duvido que daqui a pouco chegue aqui isso. Então, lamentável. Esse personalismo ainda é muito forte aqui no Brasil, não é? Sérgio Buarque de Holanda, também a tese da cordialidade, isso tudo das raízes do Brasil, não é? Claro, em cada país tem a maneira como o povo, a sociedade lida com essas patologias sociais, né? No caso do Brasil, o personalismo está muito ligado a essa ideia mesmo de uma expectativa quase messiânica de que venha um salvador da pátria, não é? Isso é lamentável, mas é também uma ideia de segmentos com pouco investimento em educação. Porque qualquer pessoa com uma visão mais crítica da vida não iria delegar a um ser humano a maneira de resolver todos os problemas da sociedade ou do seu país, não é? Então, o personalismo é mesmo a marca do populismo, que ainda é muito forte na América Latina, não é? Infelizmente. Estou de acordo. E essa questão, né? Como é que fica a pessoa que não atingiu a meta, que não passou no Enem? A Azul Coelho, ela falou agora isso, né? Fala que o aluno não consegue atingir as metas escolares. Aí ele é visto como um perdedor. Ele é visto como uma pessoa que... E assim... vai ter a exaltação daqueles que passaram e os que não passaram. Como é que fica a cabeça deles? Pois é, mas a ideia exatamente é que a educação é continuada. A pessoa não passou na primeira vez, vai tentar na vez seguinte. E, mais uma vez, deixar bem claro, muitas pessoas decidem estudar depois dos 30, 40, 50 anos de idade. E isso é outra coisa importante, por isso eu defendo essa ideia de que educação, em qualquer momento da sua vida, a pessoa pode sempre estar investindo nisso aí. Não é somente no momento que está frequentando o ensino fundamental e médio. Tem até alguns programas, né? O EJA, tem uns programas para pessoas que já tipo assim, passaram da idade escolar, né? Você tem o supletivo, eu acho que é meio que um remendo, né? O supletivo, eu já dei aula, inclusive, em supletivo, parece que é ser meio que um esparadrapo para quem precisa tomar um antibiótico, né? Uma coisa que é meio que nas coxas ali para ser resolvida, né? Professor, a gente tem só 3 minutinhos aí, queria só umas considerações finais para a gente poder encerrar a live e lembrar que toda live ela fica salva, tanto no meu IGTV quanto no meu canal de YouTube. Então, quem não assistiu por completo, não pôde assistir, ou quem assistiu e quer indicar para alguém, pode dizer lá para visitar a página que a live vai estar lá completa, tanto no Instagram, assim que acabar, eu já publico, 3 minutinhos já vai estar lá, publicado, e no meu canal de YouTube. Professor, só as considerações finais para a gente poder encerrar aqui. As considerações finais é que realmente a educação é tudo. É isso que a gente mais precisa no nosso país e que é uma visão democrática de educação. A educação não é impor conhecimento, nem informações, nem dados para ninguém. A educação é a maneira como cada pessoa vai cultivar o que tem de melhor nessa vida, tanto do ponto de vista estético, de prazeres, de gosto, como do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista ético-moral, de valores e princípios. Professor, muitíssimo obrigado. Continuarei a observar o seu trabalho, continuarei ainda lendo, vendo as palestras. Queria agradecer imensamente pela participação. Estamos aí com 23 segundos para finalizar. Muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco vai estar publicada essa nossa live, tá bom?
Abraço para todo mundo, abraço, professor. Muito obrigado pela Ótimo. participação. Abraço, Hugo. Tudo de bom. Até mais. Bom, pessoal, falta aí 7 segundinhos. Então, o próximo encontro, quarta-feira, 7 da noite, tá bom? Vamos falar de Thomas Hobbes. Tchau a todos.